Foi? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata do Fórmula Viva e hoje eu vim conversar com vocês sobre um exercício que eu passei lá no nosso grupo Controlando as Emoções. Hoje nós estávamos praticando sobre alguns pontos que precisamos trabalhar e escolhi uma frase bem indutiva para que as pessoas refletissem sobre ela. E a frase foi a seguinte: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que deveria restaurar as minhas forças. Diante dessa frase, eu pedi para que as pessoas estivessem criando uma lista de todas as coisas que os fazem chorar, né? E por aí vem todas as sugestões possíveis. Aqui a gente entra em um assunto que muitas pessoas me perguntam sobre a seguinte frase: Renata, é normal chorar por isso? Renata, é normal passar por aquilo? Renata, é normal sentir dessa forma? Então, quando eu perguntei, pedi para que vocês fizessem uma lista com todas as coisas que os fazem chorar, eu gostaria de trabalhar alguns pontos, principalmente com relação a essa situação que eu falei para vocês, dessas dúvidas que me perguntam sobre ser normal. Sabe, em alguns vídeos eu contei para vocês aquela analogia sobre ser normal e ser comum. Existem algumas coisas que as pessoas presenciam em muitos outros grupos, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm ansiedade, a maioria das pessoas tem crise de taquicardia, coração acelerado, ou então ficam com a respiração ofegante, dor de cabeça, começam a tremer, ter tremores pelo corpo, suar frio, ter dores de barriga, vários outros sintomas, né? E algumas pessoas perguntam assim: Renata, é normal ter dor de barriga toda vez que acontece alguma coisa? É normal acelerar meu coração só porque passou alguém na rua? É normal? Entende? Sempre pessoas perguntam sobre se é normal. Então, eu estava estudando sobre esse assunto e gostaria de compartilhar com vocês que existem situações que são comuns entre as pessoas que vivem por situações parecidas. Então, é comum ter esses sintomas de ansiedade, né? Da boca seca, do calafrio, do coração acelerado, da dor de barriga e tudo mais. É comum ter esses sintomas, mas não é normal. Normal é você se sentir equilibrado. Se você está se sentindo equilibrado, está tudo normal. Se você não está se sentindo equilibrado, é porque tem alguma coisa que precisa da sua atenção. Então, quando nós estamos pensando nessa lista de quais são as coisas que nos fazem chorar, gostaria que vocês escrevessem para mim, então, fizessem essa lista, escrevessem lá tudo aquilo que te faz chorar hoje. Por que do chorar? O choro é uma expressão de emoção, né? O choro vem de forma inconsciente, incontrolável. Você não deseja chorar. Claro que existem pessoas que estão em momentos de teatro e acabam elaborando o choro. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando do choro natural. Então, a partir disso, o choro, então, ele é uma emoção que vem de forma compulsiva, né? Vem de forma inconsciente. Ou seja, eu não desejo chorar. Quando eu percebi algo que despertou aquela emoção, veio em forma a expressão de choro. Então, o choro, ele tá te lembrando que aquilo não tá bem resolvido, que aquilo tem uma ferida, que aquilo está transbordando, que aquela informação está acumulando a sua mente. Então, eu trabalho bastante técnicas para estar esvaziando a mente, né? E essa é uma das técnicas, quando a gente trabalha as listas de tudo aquilo que o faz chorar, né? Então, fazendo essa lista, colocando no nome de todas as coisas que o fazem chorar, nós vamos, a partir disso, estar refletindo, trabalhando os motivos que aquilo faz chorar.
se é uma ferida que não cicatrizou, se é uma lembrança, né? Se é uma memória de alguma dor sua, se é um trauma ou se é um medo. Alguma situação traz, né? Algum contexto traz aquele choro. Então, nós vamos estar identificando isso. Por isso eu pedi essa lista, né? Para que vocês estejam trazendo para mim, para que eu consiga então estar melhor atendendo vocês. Mas como você está aí na sua casa fazendo esse exercício, eu queria falar que o choro, normalmente ele vem de uma lembrança. Lembrança de algo que não está resolvido, de algo que não está cicatrizado. E gostaria de lembrar vocês a seguinte situação. Imagina uma criança, ela cai, vai lá e bate a cabeça, faz um galo lá na cabeça. E de repente, aquela criança vem sempre lá, vamos supor que seja meu filho, sempre vem, mãe, tá doendo minha cabeça, fez um galo aqui, tá machucado, tá doendo. E fica passando a mão assim na cabeça. A criança faz isso, não faz? Então vamos olhar para esse exemplo, onde a criança tá lá e vem, mãe, ai, minha testa, olha, tá machucado, tá doendo. E todas as vezes essa criança se volta com as mãos no machucado. E toda vez que ela põe a mão no machucado, o que ela faz? Ela se lembra do machucado, certo? Então, como que a gente orienta? Veja como se fosse você. Toda vez que você se lembra, né? Toda vez que passa uma música, você lembra tem uma emoção por conta de uma lembrança que você teve e aquilo acaba fazendo chorar novamente. Ou então, você ficar pensando muito daquela situação, daquele conflito interno ou externo que você esteja passando, faz com que você faça chorar novamente. Ou seja, toda vez que você aciona essa lembrança, é como se você estivesse passando a mão nesse machucado. E você se lembra da dor, você se lembra do acidente, você lembra daquele machucado. Então, passar a mão no machucado faz você apenas lembrar que ele está ali, que ele aconteceu. Mas quando você tira aquela ação de ficar passando a mão aqui onde está machucado, você, aos poucos, com o tempo, vai esquecendo que aquele machucado estava ali. De repente ele está doendo muito, você para de ficar mexendo, para de ficar passando a mão, aos poucos ele vai doendo cada vez menos. E assim acontece com as feridas que a gente tem. É claro que para auxiliar o processo de cicatrização, nós usamos medicamentos, usamos algumas técnicas que vão estar ajudando então para aquele machucado. É aí que entra o desenvolvimento pessoal, onde a gente aplica técnicas, é como se fossem remedinhos que vão estar ajudando a cicatrizar, né? Então, é da noite pro dia que acontece a cicatrização? Não. Da noite pro dia que aquele galo vai sair? Não. Então é isso que eu gostaria que vocês refletissem sobre essa coisa que te faz chorar, essa lembrança, essa memória, essa dor, esse trauma ou essa situação que faz com que você chore. Ela não pode, da noite pro dia, desaparecer, mas com a ajuda de técnicas, ela vai diminuindo a intensidade. A gente sempre fala que questão assim existem alguns traumas que eles são muito grandes e onde a gente vai ele tá incomodando, eu digo até que talvez o trauma é como se fosse um sofá bem grande, aquele sofá enorme das salas, e onde você vai, você tem que levar aquele trauma junto, ou seja, vai levar aquele sofá junto com você. Vai ter lugares que você não vai conseguir entrar, por quê? Porque o sofá é muito grande, o sofá é o trauma. Então, aquele trauma é tão grande que ele te impede de entrar em algum lugar. Te impede que você faça algo que você deseja muito fazer. Mas, com o tempo, você vai se adaptando, indo em lugares que você consegue entrar com o trauma, com aquele sofá enorme. E, de repente, já ficou mais fácil, você vai andando naquele sofá, em vez de ser tão grande, depois de alguns meses, depois de algumas semanas, depois de muita prática, ele nem é tão pesado mais assim, ele já tá parecendo
um sofá de 2 lugares. E com o passar do tempo, você vai indo em lugares onde ele caiba, você vai indo, andando com mais mobilidade, com mais musculatura, e aquele sofá vira uma poltrona, e de repente você está tão acostumado a carregar ele para cima e para baixo, e você já sabe que não, agora se eu virar assim, eu entro aqui, e se eu mudar dessa posição, dá certo ali, e aquela poltrona vira um banquinho, e aquele banquinho, com o passar do tempo, tanto você praticar ir nos lugares e enfrentar a vida levando aquele trauma junto de uma maneira saudável, com técnicas de um profissional que te acompanhe, como um psicólogo, por exemplo, um psiquiatra, um médico, um psicopedagogo, um psicanalista, um analista comportamental, depende de cada caso, né? Cada pessoa vai ter a sua indicação, mas com um profissional que te acompanhe. Vai ter um momento que aquele banquinho já não vai mais estar do tamanho de um banquinho, ele já vai estar do tamanho de uma mala. E vai levando, e aquela mala já cabe em vários outros lugares, mas vai ter alguns lugares que não vai poder ir, porque aquela mala ainda vai estar atrapalhando. E, de repente, aquela mala se transforma num relógio que fica no teu pulso. Ou seja, aquele trauma que era do tamanho de um sofá enorme se transformou num sofá menor, se transformou numa poltrona, se transformou num banco, se transformou numa mala, se transformou num relógio. O trauma não deixa de existir. O trauma sempre vai estar existindo. O trauma vai estar lá, junto com você, com o relógio. Mas você não dá mais a importância para ele. Ou seja, ele não é mais do tamanho de um sofá. Ele é do tamanho de um relógio. Você sabe que ele existe, ele tá ali, mas ele não tem mais aquele tamanho, aquela intenção já diminuiu. A dor já diminuiu, ou seja, onde você for, você leva, você sabe que tá ali, mas não fica mexendo, não fica usando, mas de repente, além de você estar assim, né, com ele muito menor do que ele já foi um dia, de repente ele diminuiu mais ainda, ele virou o tamanho de uma caneta, e você guarda no bolso e vai embora, e de repente você guarda, de repente você tira, de repente, e não te incomoda mais. E assim são com as coisas que nos fazem chorar. Nem todas as coisas que nos fazem chorar são traumas. Traumas são tratados com profissionais específicos, né? E precisa ficar bem claro isso. Mas algumas coisas que nos fazem chorar que não são traumas, a maioria delas, a gente trata elas dessa forma, trata de se tratar a elas, né? Estar se relatando sobre elas. Então, a intensidade muda. É isso que é a diferença. Então, essas coisas que te fazem chorar, eu gostaria que você colocasse do lado de cada uma delas. Que tamanho que está essa coisa que te faz chorar? Está do tamanho de um sofá grande? Está do tamanho de um sofá de 2 lugares? De uma poltrona? De um banco? De uma mala? De um relógio ou de uma caneta? Embora uma caneta às vezes também faça, né? A intensidade é menor, mas às vezes também faz chorar. Então, eu gostaria que você colocasse ao lado dessa lista que você vai estar fazendo a questão de intensidade. Como que você vai fazer essa relação daquilo que te faz chorar, do quanto está te incomodando, do quanto está doendo, qual a intensidade que você está visualizando aquilo hoje, qual é a proporção que está tomando. Então, esse exercício é um exercício para você conseguir entender quais coisas estão realmente te influenciando e dominando a sua mente com relação ao seu dia a dia, com relação às crises de ansiedade que você anda tendo. Ou seja, existem algumas coisas que te fazem chorar. E essas coisas influenciam para que você tenha ansiedade. Então, é sobre isso que eu quero que vocês estejam trazendo a mente, trazendo a visão. Para quê? Para você identificar quais são essas coisas que estão interferindo, que estão diretamente relacionadas com a sua ansiedade. Então, esse exercício, ele vai nos mostrar quais são as coisas, as situações que a gente vivencia que provavelmente estão relacionadas com a sua ansiedade. Tudo aquilo que traz uma emoção forte, que gera o choro, provavelmente é algo que faz com que ative também a tua ansiedade. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício para identificar quais são as coisas que os fazem chorar, a intensidade daquela coisa na sua vida hoje,
se tá muito grande, média, pequena, que tamanho que ela tá, como você sente ela, né? A gente tem que lembrar que essa figura de linguagem que eu utilizei é uma simbologia, né? Claro que, eu choro porque eu perdi o pai. Perder o pai, o sofrimento do tamanho do sofá. Não, gente, nós estamos falando de uma simbologia. E precisa ser muito real isso. Por que simbologia? Porque através da simbologia a gente consegue relacionar com nossas vivências. Todas essas vivências, então, a gente pode estar relacionando com essas simbologias para a gente melhor entender o porquê que isso acontece com a gente. Então, eu gostaria que vocês me passassem essa lista de coisas que os fazem chorar, né? E ao lado a intensidade disso na sua vida hoje, para que possamos estar então trabalhando em cima disso. Depois que você fizer isso, eu preciso que você me mande uma mensagem no privado, marcando a sua sessão gratuita, para que a gente trabalhe com relação a essa situação que você trouxe para mim no exercício de hoje, ok? Então, esse vídeo é exclusivo para o nosso grupo. Gostaria que vocês não passassem ele para frente, porque esse exercício eu só passei para o grupo de vocês, ok? Então, que vocês realizem o exercício ou mandem para mim no privado, solicitando então a sessão gratuita para que a gente consiga trabalhar esses pontos que trazem a ansiedade, tá? E para que a gente possa estar desenvolvendo um equilíbrio emocional. E lembrando que equilíbrio emocional não significa estar calado, não significa se calar, significa falar o que pensa, não deixar que as emoções controlem o seu dia, o funcionamento, todas as coisas e o equilíbrio do seu bem-estar, ok? Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse exercício e aguardo vocês no exercício de amanhã. Um grande beijo e até logo!